E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que você está? Olha, hoje no vídeo, eu tava pensando aqui, o que eu vou falar no vídeo de hoje? E falar a verdade, que é sempre o que é o melhor serviço, eu acredito. A verdade, eu digo o seguinte, eu sou professor de inglês, dou aula aí há 10, 11 anos. Já fiz vários experimentos, várias tecnologias mentais, fui estudar teatro, psicologia, programação neurolinguística para ajudar os meus alunos, cada um à sua maneira, porque a cada aula, a cada pessoa que eu encontro, a cada pessoa que vem me procurar para aprender inglês, mais eu vejo que não tem uma receita de bolo. Então esse vídeo aqui, eu tenho esperança que você me assistindo, você fala, tá lá o cara do inglês. Então você lembra de estudar inglês. Num termo geral, a minha ideia e a minha esperança aqui é essa. Então deixa o seu like, deixe o seu comentário. Se você tiver qualquer pergunta, aí você está assistindo antes, durante e depois, né? O vídeo eu vou tentar fazer o melhor possível. É muita coisa, tem e-mail, tem WhatsApp de um lado, do outro, tem um monte de perguntas, tem direct, tem Facebook, 3, 4 ações no Facebook, tem anúncios, é muita coisa, mas eu vou fazer o possível. E graças a Deus aí tem aluno no Brasil, na Europa, em tudo que é canto do mundo, através do online, do presencial aqui no Rio de Janeiro, mas farei o possível para te atender e te responder, porque eu adoro fazer esse serviço. Olha, como eu falei, falar a verdade, os meus vídeos aqui, vem comigo até o final que vai valer a pena, tá? Os meus vídeos aqui sempre eu comecei fazendo newsletter, né, escrevendo no e-mail, e sempre foram uma observação do meu cotidiano com os alunos. Sempre foi uma análise, uma perspectiva, e isso começou a servir para algumas pessoas. E depois também eu comecei, volta lá no meu canal no YouTube, lá no aulão, vai voltando, tem tanta coisa, tem palavras essenciais, tem muito conteúdo de biblioteca aí que você pode desfrutar e vai ser bom para você. E muitas das aulas também, isso tem a ver com o nosso tema de hoje, foram assim, eu falo ao aluno, olha, vai estudar o alfabeto. Então eu tenho um vídeo do alfabeto. Vai estudar os números. Eu tenho um vídeo falando dos números, né? Então começou meio que um conteúdo de biblioteca. E aí, uma coisa que eu sempre observei nos alunos, eu sempre observei no inglês em geral, é o seguinte. Eu passei cerca de 2 a 3 anos dando aula de Business English. E a conclusão que eu cheguei, depois de ter dezenas e dezenas de alunos, de várias empresas famosas para dar aula de inglês, para vários diretores, várias pessoas assim, né, que tinham um alto cargo corporativo e precisavam saber de Business English, inglês para negócio. A conclusão que eu cheguei foi que a maior parte precisava de muito mais English do que Business. Ou seja, que ainda que a pessoa às vezes já morou fora, veja bem, hein? Isso é relato real, é o que eu observo. Se você tem uma outra perspectiva como professor, como aluno, legal, é o que eu observo. O cara já morou fora, já fez o curso XYZ, já fez aqueles cursos caríssimos e tal, não sei o quê. E quando eu vou observá-lo, ele comete erros muito elementares. E tudo bem, porque isso é parte da aprendizagem. Então, esse vídeo aqui é uma tentativa de você falar assim, olha, get back to the basics. E eu vou contar uma história de uma vez eu fiz um evento online, tinha uma teacher, a Teacher Sil, eu lembrei agora. Ela ficou 10 minutos falando assim, como atingir a fluência. E ela é muito gentil, muito legal, eu gosto muito da Teacher Sil, ando até com saudade de ver os conteúdos dela. E ela falava assim, foram 10 minutos ela dando um esporro, falou, você quer ficar fluente, mas você não estuda, você não sei o que, você quer fazer isso, não sei o que, você tem que fazer assim, assado, não sei o que. E tudo assim, é o common sense knowledge, é uma coisa de senso comum, porque é muito difícil fazer o essencial, para não falar o básico. Então, o cara quer perder peso, mas você tá comendo besteira, você tá indo na academia todo dia. Não, eu quero guardar dinheiro, mas você tá gastando menos do que você ganha. Isso é muito simples, porém é difícil de executar. Eu quero atingir a fluência no inglês. Você tá estudando todo dia? É muito simples, porém é um pouco difícil de se executar. Então, eu quero rapidamente passar um panorama e uma sugestão para você que está me assistindo, independentemente de nível.
porque eu sempre faço meus vídeos de maneira muito simples. Os vídeos meus são bem essenciais, porque eu vejo uma complicação enorme. Exemplo, o cara já tá lá, e veja, eu tô falando de Business English. Eu sempre dei aula, nos cursos onde eu trabalhei, eu sempre inaugurei as primeiras aulas de conversação, os primeiros níveis avançados, né? Eu sou certificado pela Universidade de Cambridge no nível C2. Então, assim, eu sempre fui até o avançado, mas eu vejo uma necessidade. E quando eu comecei a dar aula também, eu só gostava de dar aula para alunos avançados porque eu achava mais confortável você ficar lá. You just talk in English and you correct the little things and here and there. Você fica mais à vontade porque você tem menos trabalho, né? Você pegar um cara que sabe nada e você formá-lo do zero é mais difícil. Minha pergunta para você. Você fala inglês, você sabe inglês, eu tenho nível intermediário, independe de nível. Inclusive meu curso fechado, que você pode ver aqui na descrição, independe de nível. É o nível 0, 1, 2, não tem problema. É um treinamento que independe de nível. Eu te pergunto, por exemplo, para você aprender inglês, francês, alemão, italiano, qualquer idioma, vamos pegar lá uma grade essencial. E aí eu vou fazendo esse exercício mental aqui contigo. Você sabe bem, na sua completitude, o alfabeto em inglês? Não? Então saiba bem o alfabeto em inglês. Você sabe bem os números em inglês de 0 a 1000, 10 mil, milhão, bilhão? Então, estude, você pode ir anotando isso aí, né? Se você é um bom aluno, pega o seu caderninho e vai anotando. Você sabe bem, pelo menos, e veja que isso está na minha biblioteca aqui do YouTube, isso está no meu curso fechado, em maior detalhe, com maior organização. Você sabe bem os verbos essenciais em inglês, aqueles verbos, por exemplo, acordar, wake up, dormir, sleep, comprar, buy, vender, sell, to sell, ver, ouvir, escutar, to see, to hear, to listen. Você sabe bem, né, a diferença entre escutar, to listen, e ouvir, to hear. Essas coisas que você sempre vai utilizar. Você sabe bem. Veja aí, para você investigar consigo mesmo, mentalmente, e depois colocar na ação. Você sabe bem falar inglês no presente, no passado, no futuro, fazer combinações entre essas coisas. Você sabe bem diferentes formas de se expressar no presente, diferentes formas de se expressar no passado, diferentes formas de se expressar no futuro. E eu te pergunto isso porque é tão comum. Eu vejo o aluno chega e às vezes ele tem dificuldade. E aí eu te pergunto, olha, conforme eu vou falando, você vem pensando comigo. O verbo to be no presente, no passado, no futuro, nas condicionais, não é tão simples o quanto parece. E é comum a pessoa falar, mas o verbo to be, o aluno se sente mal, humilhado, fala, nossa, eu tenho que aprender isso. Sim, você tem que saber bem todo o escopo essencial, né, do inglês. Aí depois, olha, eu tô dando um escopo essencial do inglês. Depois você tem o can, could, should, must, os verbos modais, né? Nas minhas aulas 101 ou na minha plataforma, eu sempre vou cobrindo todo esse escopo essencial do inglês que você sempre vai precisar. E aí, eu passei uma ideia geral. E eu lembro que eu fazia perguntas. Eu sempre fui muito obsessivo com essa coisa de método, de saber qual a melhor forma de ensinar inglês e tal. Eu sempre investiguei e perguntei muito às pessoas que davam aulas há mais tempo do que eu. Sempre desde o primeiro dia que eu entrei em sala de aula. Eu me achava e era um péssimo professor, só estava habilitado para dar aulas. E eu ficava questionando qual a melhor maneira de eu aproveitar o tempo do meu aluno, sabe? Qual a melhor coisa para ele? E eu sempre vejo get back to the basics. Get back to the basics. Volte ao essencial, volte ao essencial, volte ao essencial. Porque o simples é difícil de fazer, né? E aí, esse é o escopo essencial. O simples, você está dormindo bem, você está se alimentando bem, você está trabalhando de acordo, está dando atenção à sua família, tá? Sabe, o simples, as coisas simples, assim. E o mesmo se aplica no inglês, né? Então, assim, por exemplo, esse escopo essencial que eu passei, né? Números, alfabeto, verbos essenciais, presente, passado, futuro, verbos modais e depois até um if clauses, as formas condicionais e tudo, não sei o que, né? E depois disso? E depois, né? Lembrando que o francês, eu lembro lá, ele tem basicamente dois, né? Eu também falo francês e também dou aulas de francês. Mas claro que a minha especialidade é o inglês, as pessoas me acompanham mais por conta do inglês. Mas o francês é um caso interessante porque ele tem dois livros que são muito famosos no inglês, no francês, que é o Taxi e o Tout va bien.
Se tem alguém aí assistindo, talvez alguém se identifique. É o Taxi e o Tout va bien. Para aprender francês, 2 livros, 2 séries, por assim dizer, né? E eu aprendi francês, estudei o primeiro livro, um pouco do segundo e tal, e já conseguia me desenrolar no francês. Enquanto o inglês tem centenas e centenas de livros e de possibilidades, e de apostilas e de cadernos e coisas. É uma complicação tão grande. E aí tem o aluno que ele não sabe esse essencial, esse escopo essencial que eu te passei, e ele tá preocupadíssimo, e eu tenho um vídeo sobre isso também, se você tá preocupadíssimo, sobre o Present Perfect Continuous, sobre o Future Perfect. Coloca aí, fill in the blank. Fala você, qual é ali o que tá te preocupando em inglês? É muito comum. O cara tá preocupado com uma coisa super complexa, ele tá preocupado com uma equação de segundo grau, mas naquela coisa ali mais essencial de somar 2 mais 2 igual a 4, às vezes não tá bem resolvido, né? Então, esse meu vídeo aqui é um convite para você get back to the basics. E depois desse escopo geral que eu te passei, eu tenho a impressão que os livros em inglês viram uma miscelânea depois disso. Fica uma coisa assim tão solta. Aí eram textos e tal, é meio que articular aquilo que já foi aprendido. Mas isso aí, essa sugestão é sempre essencial, sempre que você vai precisar em inglês. E aí, se você quer se aprofundar nisso, eu te convido a fazer o meu curso fechado, que tá tudo organizadinho lá dentro. Eu vou passar tudo isso aí dentro de um treinamento bastante compreensivo e que ele não é finito, ou seja, que eu vou abrindo várias chaves e várias sugestões para você aprender a sua maneira de desenvolver o inglês. E você pode acessar aqui o link da descrição, que tá numa promoção incrível que você pode pagar no boleto ou no cartão em 12 vezes. E até onde me consta é o único curso que você pode pagar no boleto aqui no Brasil, talvez, né? E os outros aí é só cartão de crédito ou boleto à vista. Então veja a oportunidade muito legal que tem aqui na descrição. E se você tiver qualquer dúvida, manda um DM, manda uma coisa, deixa seu comentário. Mas é interessante você pensar nisso, que depois que você tem esse escopo essencial e que você domina, e depois disso você consegue se virar bem em inglês, né? Tem um linguista chamado Michel Thomas, que eu admiro tanto, e ele tinha uma frase que era muito simples, e como todas as coisas sofisticadas, elas são simples, né? Eu tenho para mim, sempre tive para mim, que quem sabe simplifica e quem não sabe complica. E o Michel Thomas, ele falava assim: if you master the verbs, you master the language. Ou seja, se você dominar os verbos, você domina a língua. Aí você fala, mas o vocabulário e tal. O vocabulário, ele vai se adequando aí, ele vai entrando aí, né? Aquele meu vídeo que eu falo das 12 mil palavras em inglês ajuda bastante. Aliás, se você é bom aluno, entra no meu site aqui, nidec.com.br, aí você vai clicar em curso e desce lá até o final da página e você vai achar o meu e-book lá dentro do meu site, onde você aprenderá 12 mil palavras em inglês. E aí é um boost de vocabulário muito bom, que você pode aprender dentro de uma forma simples, lógica e descomplicada. Pessoal, eu vou ficando por aqui, que eu já falei demais. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.